Meu coração vos disse, busquei a vossa face. É vossa face, Senhor, que eu procuro. Não desvieis de mim o vosso rosto. Uma alegria, estamos aqui novamente. Hoje é domingo, 25 de fevereiro, segundo domingo da Quaresma, né? Iniciamos essa semana, a segunda semana já do tempo da Quaresma, esse tempo de preparação, né, para a Páscoa do Senhor. Hoje também é dia de São Turíbio Rômulo Gonzales. O programa Minutos do Evangelho é uma realização da Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Berto aqui de Ibirama. Iniciamos mais uma vez, né, esse domingo, aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Com a presença vivificante de Jesus, o Filho amado do Pai, que nos revela o esplendor de sua glória. Quando participamos da Santa Missa, somos confirmados pela Eucaristia na certeza de que, se Deus é por nós, nada nos impedirá de viver em sua presença e experimentar seu amor. Aí, né, a importância de participarmos da Santa Missa, né, preferencialmente, né, toda semana, né. Quem puder, até mais vezes durante a semana, é muito bom, né, essa participação na celebração da Santa Missa, onde a gente pode estar recebendo, né, se estiver em estado de graça, a Sagrada Eucaristia, né. Vamos trazer, neste último domingo de fevereiro, ainda a oração do Papa Francisco para esse mês, né. Ele pede pelos doentes terminais. Então, o Papa Francisco pede que colocamos sempre, né, nos nossos momentos de oração, a oração pelos doentes terminais. Rezemos para que os doentes na fase terminal das suas vidas e as suas famílias recebam sempre os cuidados e o acompanhamento necessários, tanto do ponto de vista médico, né, como também humano. Rezemos por isso todos os momentos que nos colocarmos em oração, principalmente agora, nesse período da Quaresma, né? E neste domingo, o programa Minutos do Evangelho, a gente vai trazer um momento com Maria, falando de uma devoção a Nossa Senhora, Nossa Senhora da Confiança, né? Uma devoção não muito conhecida aqui no Brasil, mas muito bonita, né? Uma Nossa Senhora da Confiança, né? Tô lembrando, né, que é um áudio já do ano passado, né? Mas a gente pode aproveitar com toda certeza para falar novamente dessa devoção mariana. Os santos da Santa Igreja desta última semana, né, que passou, né, essas pessoas que souberam viver e amar a Deus, e são exemplos para nós, né, que nós devemos usar para a nossa vida. O Evangelho de hoje, né, Palavra do Senhor, também o quadro com a Palavra Igreja, né, o Eduardo Adolfo Flores, ele é ministro da Sagrada Eucaristia aqui da Igreja Matriz Santo Berto. Ele está colaborando conosco aí nesse momento da Quaresma, no programa Minutos do Evangelho. Ele vem novamente neste domingo no quadro com a Palavra à Igreja, falar do tempo da Quaresma, né? Valeu, Eduardo, muito obrigado. Também vamos estar trazendo a agenda da nossa paróquia, né? Músicas, um pouquinho de reflexão, conhecimento da fé, da tradição, magistério aí da nossa Santa Igreja. Tudo isso hoje teremos no programa Minutos do Evangelho, né, aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Vamos ouvir uma música, né, e depois a gente vem já com o quadro Momento com Maria de hoje. Momento com Maria de hoje, uma alegria muito grande estar aqui podendo falar de nossa mãe, né, a mãe maior, nossa advogada, nossa intercessora, aquela que faz a ponte entre nós e Jesus Cristo, Maria Santíssima, Nossa Senhora, Mãe de Deus. E hoje nós vamos falar de uma devoção a Nossa Senhora, que se chama Nossa Senhora da Confiança, e o dia dela é dia 24 de fevereiro. É uma devoção não muito conhecida, eu venho sempre trazendo aí algumas devoções, algumas mais conhecidas, outras nem tanto, aqui no nosso Brasil, né? E hoje a gente vai falar então de Nossa Senhora da Confiança. Irmã Clara Isabela Fornari é uma monja clarissa falecida em 1744, cujo processo de beatificação ainda está em andamento.
Ela foi privilegiada por Deus com graças místicas, entre as quais a de receber em seus membros, no seu corpo, os estigmas da paixão de Cristo. As chagas, as feridas. Irmã Clara sempre foi muito devota de Nossa Senhora e sempre trazia consigo um quadro que a representa com o menino Jesus nos braços. A essa pintura foram atribuídas graças e curas numerosas, e já no século XVIII começaram a circular pela Itália cópias dela, dando origem à devoção à Santíssima Virgem sob o título de Mãe da Confiança. Do mosteiro ao seminário. Em 1781, o quadro saiu do mosteiro a pedido do sobrinho de um padre jesuíta, Padre Crivelli, que sofria de uma grave doença e desejou se penitenciar diante da imagem de Nossa Senhora da Confiança, cuja devoção seu tio lhe transmitira. Ele se curou e, em agradecimento, mandou fazer uma cópia exata do quadro de sua celestial benfeitora. A cópia da imagem o acompanhou a Roma, quando foi designado diretor espiritual do Colégio Germânico, que foi sede por longo período do Pontifício Seminário Romano Maior, e Nossa Senhora da Confiança foi eleita padroeira desse seminário. A sede definitiva do seminário ficou pronta em 1917 e a nova capela foi dedicada à padroeira, Nossa Senhora da Confiança. Então o Papa Bento XV, nessa solene ocasião, coroou Nossa Senhora da Confiança, confirmando canonicamente seu título e o dia de proteção aos seminaristas. Nossa Senhora, desde o início, mostrou aos seminaristas que podiam contar com seu poderoso auxílio, sempre que recorressem a ela sob a invocação de Nossa Senhora da Confiança. Existem dois fatos muito marcantes em que a intercessão da Santíssima Virgem operou milagres entre estes seminaristas. Primeiro, quando houve uma epidemia de cólera em Roma, o seminário foi milagrosamente poupado. E, além disso, na Primeira Guerra Mundial, cerca de 100 seminaristas foram enviados à frente de batalha e se colocaram sob a especial proteção da Nossa Senhora da Confiança. São os dois motivos aí, Todos esses seminaristas que foram para a frente de batalha retornaram vivos, graças que atribuíram a proteção da Santíssima Virgem, Nossa Senhora da Confiança. Em agradecimento, entronizaram o venerável quadro numa nova capela de mármore e prata. Então é uma breve história de Nossa Senhora da Confiança, essa devoção muito querida principalmente pelos seminaristas, pelos padres, e essa história que aconteceu então, esses dois, pode-se dizer assim, essas duas intervenções de Nossa Senhora, ajudando esses seminaristas. E para encerrar o quadro de hoje, Momento com Maria, nós vamos fazer uma oração, que é a oração a Nossa Senhora da Confiança. Nossa Senhora da Confiança, dai-me forças. Peço-vos, ó Mãe, que do alto do céu desçam sobre vossos filhos, transpondo suave e vitoriosamente camadas espessas de poluição e de pecado. Vossas bênçãos maternais, como os discípulos de Emaús, ao Divino Redentor, nós vos pedimos que essas bênçãos fiquem conosco, porque se faz noite sobre o mundo. A cada instante, a cada angústia, a cada necessidade, ajude-nos a manter a mais inteira e filial confiança em vós. Nossa Senhora da Confiança, rogai por nós. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 19 de fevereiro a hoje, 25 de fevereiro, domingo. Na segunda-feira, dia 19 de fevereiro, foi dia de São Conrado. Para caçar lebres, esse homem colocou fogo numa floresta, gerando um grande prejuízo. Por isso, o governador do local iniciou a procura do culpado.
Ao encontrar um suspeito, logo o condenou à morte. Quando Conrado soube que o inocente morreria em seu lugar, decidiu confessar o crime. Isso custou caro, a ponto dele tornar-se muito pobre, mas quitou a sua pendência. Após o acontecimento, e em acordo com a sua esposa, eles tornaram-se franciscanos. Ela foi para o convento de Santa Clara e ele para o da Ordem Terceira. Ele morreu no dia 19 de fevereiro de 1351, com fama de santidade. São Conrado ele é invocado como um símbolo, né, um exemplo do arrependimento. Né? Na terça-feira, 20 de fevereiro, dia de Francisco e Jacinta Martot, os santos pastorinhos. Francisco, com 8 anos, e Jacinta, com 6, já pastoreavam o rebanho de ovelhas da família, juntamente com Lúcia, sua prima. Em 1916, quando Francisco e Jacinta tinham 8 e 6 anos, respectivamente, viram 3 vezes um anjo. Em 1917, viram 6 vezes a Santíssima Virgem, que os exortava a rezar e a fazer penitência pela remissão dos pecados da humanidade. Tal atitude seria pela conversão dos pecadores e em busca da paz para o mundo. Em 1918, Jacinta, juntamente com seu irmão, adoece, sendo vítima da gripe espanhola. Em janeiro de 1920, é levada para Lisboa para ser tratada no Hospital Dona Estefânia. Na noite do dia 20 de fevereiro, às 10h30 da noite, sozinha, ela morre. É sepultada em 24 de fevereiro, no cemitério de Ourém. Seu irmão confessou-se no dia 2 de abril e no dia 3 recebe o viático, morrendo no dia 4 de abril. Os restos mortais dos irmãos são transladados para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, no Santuário de Fátima, né? Então, os 3 pastorinhos aí, a gente fala hoje de Francisco e Jacinta, né? Dos 3, os 2, né? Que também presenciaram as aparições de Nossa Senhora de Fátima, junto com Lúcia, né? Que depois a Lúcia se converte, né, numa irmã, né? Estão na quarta-feira, dia de São Pedro Damião, o corajoso bispo e doutor da igreja. São Pedro Damião nasceu em Ravenna, na Itália, onde ficou órfão de pai e mãe desde criança. Viveu com seu irmão, que mesmo severo, o ajudou em sua criação. Oração e penitência sempre acompanharam Pedro Damião. Assim discerniu sua vocação à vida religiosa e com 21 anos ingressou na ordem dos Camaldulenses. Muito inteligente e zeloso pela santidade, São Pedro Damião foi convidado pelo Papa Estevão IX, em 1057, a se tornar cardeal. Assim como ele havia ajudado sua ordem a se manter fiel, seu chamado agora era largado para o coração da igreja. Enérgico como sempre, ele escreveu livros e cartas para os papas e cardeais, exortando-os a permanecerem fiéis à sã doutrina e buscarem a santidade com afinco, né? São Pedro Damião, bispo e doutor da igreja, precisávamos de um homem desse hoje, né? Nos tempos de hoje, para exortar a nossa igreja e os dirigentes dela, né? Então, isso foi quarta-feira, São Pedro Damião. Na quinta-feira, 22 de fevereiro, é o dia da Cátedra de São Pedro, né? De onde o Papa governa a igreja. É muito mais do que um assento, uma cadeira ou parte de um objeto litúrgico do presbitério. É o reconhecimento de que a história da Igreja Católica, que passa de geração em geração, inicia-se na missão que Jesus deixa para Pedro, ao entregar a ele a autoridade sobre o seu povo. A tradição da Igreja atribui um forte significado espiritual à cátedra. Ela marca a sede fixa do bispo, localizada na igreja mãe de uma diocese, que por esse motivo é chamada catedral. Denota a autoridade do bispo. Traduz o ensinamento evangélico que o bispo, enquanto sucessor dos apóstolos, é chamado a transmitir à comunidade cristã. A festa é uma antiga tradição do final do século IV. É uma oportunidade de dar graças a Deus pela missão confiada ao apóstolo Pedro e aos seus sucessores. A Cátedra de São Pedro é a representação do escolhido por Cristo como rocha, sobre a qual a igreja foi edificada, conforme, São Mateus no Evangelho, capítulo 6, versículo 18. Na sexta-feira, dia de São Policarpo.
São Policarpo está entre os grandes padres apostólicos, ou seja, pertencia ao número daqueles que conviveram com os primeiros apóstolos e serviram de elo entre a igreja primitiva e a igreja do mundo greco-romano. São Policarpo foi ordenado bispo de Esmirna pelo próprio São João, o evangelista. De caráter reto, de elevado saber, amor à igreja e fiel à ortodoxia da fé, era respeitado por todos no Oriente. Condenado à morte no estádio da cidade de Esmirna, na província da Ásia, na atual Turquia, ele próprio subiu na fogueira e testemunhou para o povo: sede bendito para sempre, ó Senhor, que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos. Milagrosamente, as chamas não o machucavam, e ele continuava a cantar. Impressionados, os guardas chamaram um arqueiro para que esse perfurasse o santo com uma flecha. Ao ser atingido, seu sangue apagou as chamas. Os guardas tentaram de novo acender a pira, mas sem sucesso. O encarregado do martírio, furioso, ordenou que Policarpo fosse decapitado, e assim morreu esse grande santo, São Policarpo. Sábado, 24 de fevereiro, dia de São Sérgio. São Sérgio era um monge eremita que viveu no deserto, na Cesareia de Capadócia. Quando soube que os cristãos da região estavam sendo perseguidos e convocados para no templo pagão prestarem culto ao deus Júpiter, ele também foi se juntar aos seus irmãos de fé. Diante da imagem, os sacerdotes pagãos acusavam os cristãos e os condenavam, acreditando serem eles os culpados da omissão dos deuses diante das necessidades do povo. Encorajado, São Sérgio levantou-se para denunciar os falsos deuses e anunciar pelo poder do Espírito Santo o Evangelho. Conta-se que a sua presença fazia apagar o fogo dos sacrifícios. Sérgio foi decapitado imediatamente após levantar-se para denunciar os falsos deuses e anunciar o Deus verdadeiro. Seu corpo foi recolhido pelos cristãos e sepultado na casa de uma senhora piedosa. De lá, foi transferido para a Espanha, E hoje, domingo, dia de São Turíbio Romo Gonzales, um grande intercessor. Popularmente, é recorrido por pacientes com câncer, mulheres que querem engravidar e imigrantes. Nasceu em Santa Ana de Guadalupe, no México, numa família humilde, onde trabalhava exclusivamente para comprar comida. Daí a razão de seus pais não o apoiarem quando Turíbio decidiu entrar no seminário, perder seus braços fortes que eram úteis à manutenção da família. Aos 12 anos, Turíbio entrou no seminário menor em São Juan de los Lagos. 10 anos depois, foi ordenado sacerdote. Dedicou-se especialmente para a catequese. Em setembro de 1927, o governo mexicano desencadeou uma grande perseguição anticlerical, onde o povo se revolta e que foi chamada de Cristérios. Às 5 da manhã do sábado, 25 de fevereiro de 1928, foi despertado por um grupo armado, São Turíbio, Um soldado atirou nele. Padre Turíbio levantou-se da cama, deu alguns passos vacilantes, até que uma segunda bala o levou a cair aos braços de sua irmã, que em lágrimas gritou em voz alta: "Coragem, Padre Turíbio! Cristo misericordioso receba-o! Viva Cristo, o Cristo Rei!" É o grito, dos cristérios, Teve muito martírio aí nessa época lá no México, Tempo ruim para os católicos, Que está meio próximo novamente esse tempo no tempo de hoje, Complicado. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana é do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, também do Martiriológio Romano e do site católico cançãonova.com. Ele traz resumido, Quem quiser, pesquise aí sobre a vida dos santos e até faço uma lembrança aos catequistas. Coloque na catequese a vida dos santos. Traga aí esse exemplo para os catequizandos. Vamos encerrar o quadro de hoje com o canto do Salmo 115, que é o salmo da liturgia de hoje, Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Vamos ouvir o canto, depois a gente já volta aí, trazendo o evangelho da liturgia de hoje. Numa nuvem resplandente, fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós.
Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os sós à parte a um alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e em extremo brancas, tanto que nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia tornar tão brancas. E apareceu-lhes Elias com Moisés, que estavam falando com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Porque não sabia o que dizia, pois estavam atônitos de medo. Formou-se uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Saiu uma voz da nuvem que dizia: Este é o meu filho caríssimo, ouvi-o. Olhando, logo em roda, não viram mais ninguém com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, senão quando o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. E eles guardaram para si o segredo, investigando entre si o que queria dizer quando tiver ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, segundo domingo da Quaresma, o Evangelho é de São Marcos, no capítulo 9, versículo de 2 a 10, a transfiguração de Nosso Senhor. Vamos ouvir, primeiramente, o que diz a reflexão da liturgia deste Evangelho, do dia a dia com o Evangelho, da editora Paulus. Eu tenho assinatura e é por isso que eu trago sempre essa reflexão do Evangelho da editora Paulus, da liturgia diária. No meio de intensa atividade junto ao povo, sedento de ouvir a sua palavra, Jesus tem um momento de glória. Uma comprovação de que sua missão está correta e de que ele age conforme a vontade do Pai. Este é o meu Filho amado, ouçam-no. É proposital a escolha das 3 testemunhas, Pedro, Tiago e João. Serão esses que Jesus convidará também por ocasião da sua paixão. Nessa ocasião, para não entrarem em pânico, nem desistirem do Mestre, eles se fortalecerão com a lembrança da transfiguração, uma amostra da sua glorificação antecipada. Moisés e Elias, representantes de toda a antiga aliança, dialogam com Jesus. Esse fato confirma que Jesus é o centro da história da salvação. Ele vem para cumprir toda a lei e os profetas. Doravante, é a ele que a igreja deverá ouvir. Encerrando essa reflexão do dia a dia com o Evangelho, só faço um adendozinho. É por isso que a igreja sempre fala que se encerrou-se a revelação de Deus com a vinda de Jesus. Exatamente. Jesus ele vem cumprir toda a lei e os profetas. E da vinda dele em diante, é apenas a ele que a igreja deve ouvir. Não existe outra revelação, a não ser a que já nos apresentou. Então, não busquemos novidade. Não tem novidade. A novidade foi Cristo. A novidade é Cristo. A igreja não pode querer buscar novidade, modernizar-se, porque o moderno é Cristo. E ele já veio, já esteve aqui, nós devemos apenas segui-lo. Trazemos também a reflexão do Catecismo da nossa Santa Igreja sobre esse mesmo texto de hoje, no artigo 151. Para o cristão, crer em Deus é crer inseparavelmente naquele que Deus enviou, no seu Filho muito amado, em quem ele pôs todas as suas complacências. Deus mandou-nos que o escutássemos, está no Evangelho de hoje, O próprio Senhor disse aos seus discípulos: acreditais em Deus, acreditai em mim. Podemos crer em Jesus Cristo porque Ele próprio é Deus, o Verbo feito carne. A Deus nunca ninguém ouviu,
O Filho unigênito que está no seio do Pai é que o deu a conhecer, porque viu o Pai. Ele é o único que o conhece e o pode revelar. Artigo 459. O Verbo é Jesus Cristo, que se fez carne para ser o nosso modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o Pai, na montanha da transfiguração, ordena: escutai-o. De fato, ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da lei nova. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este amor implica a oferta efetiva de nós mesmos no seu seguimento. Artigo 649. Quanto ao Filho, ele opera a sua própria ressurreição em virtude do seu poder divino. Jesus anuncia que o Filho do Homem deverá sofrer muito e depois ressuscitar, no sentido ativo da palavra. Aliás, é dele esta afirmação explícita: eu dou a minha vida para retomá-la. Tenho o poder de a dar e o poder de a retomar. Nós cremos que Jesus morreu e depois ressuscitou. É o que diz, então, o Catecismo da nossa Santa Igreja no que se relaciona ao Evangelho de hoje. Apenas lembrando, que os apóstolos guardaram e não entenderam naquele momento lá do Evangelho, quando Jesus diz que o Filho do Homem vai ressuscitar no terceiro dia, Jesus fala no Evangelho, eles não compreendem no momento. Mas quando Jesus é crucificado, morto, e depois ressuscita, daí eles compreendem aquela passagem, e levam isso para a sua vida. Tanto que nós estamos aqui até hoje, seguindo os ensinamentos dele, E o Catecismo da nossa Santa Igreja tem que ser presente no nosso dia a dia, juntamente com a Sagrada Escritura. Olá amigos, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou o ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Humberto, aqui de Ibirama, e hoje vamos falar mais um pouco sobre a Quaresma, que iniciou-se na quarta-feira de cinzas. A Quaresma nos faz lembrar dos 40 dias do povo escolhido, os judeus, no deserto, bem como também os 40 dias de jejum de Jesus, também no deserto, no momento das tentações. Porém, existe uma outra passagem bíblica no Antigo Testamento que também relembra os 40 dias, que foi a passagem do profeta Jonas, quando pregou ao povo de Nínive, ao qual ouviu o seu pedido para que respeitassem os pedidos de Deus, e por 40 dias eles o obedeceram e foram salvos. Esta passagem nos remete à primeira Quaresma da história. Se nós lermos a passagem de Jonas no Antigo Testamento, nós veremos que Deus só tinha um único objetivo com Jonas, que era fazer com que ele anunciasse a palavra de Deus aos ninivitas para salvá-los de um desastre maior. Jonas foi relutante por muito tempo e pagou um alto preço, até se render-se e entender que Deus tinha razão. O único objetivo de Deus era salvar os ninivitas, e através da pregação de Jonas é que rei escutou o que deveria ser feito e fez com que todo o povo de Nínive fizesse o relatado. A partir daí, após os 40 dias, eles foram salvos. O interessante é nós vermos a obstinação de Deus em salvar o povo de Nínive. E isso é algo que nós temos que levar para a nossa vida. Assim como Jonas, nós também somos relutantes de vez em quando nas palavras de Deus. E não escutamos que o único objetivo que Deus tem conosco era o mesmo para que Deus tinha com Nínive, que era de nos salvarmos. Façamos como o rei de Nínive, que escutou as palavras do profeta Jonas e salvou o seu povo da catástrofe. E uma dica de leitura fica para fazermos a leitura do livro de Jonas no Antigo Testamento, para entendermos
que Jonas foi tão relutante à palavra de Deus, acabou entendendo a sua importância para salvar o povo de Nínive e transformar aquele povo num povo temente a Deus. Que também sejamos temente a Deus e entendamos o que Deus está nos ensinando para termos uma vida ainda melhor e salvarmos a nossa alma das atrocidades do mal. Tenhamos todos uma ótima quaresma, continuemos na nossa mortificação, na renovação da alma, na renovação da nossa pessoa, para que juntos possamos, temente a Deus, ter uma vida ainda mais santa. Último bloco do programa deste domingo, vamos encerrar aí, né, com a agenda da nossa paróquia, trazer os compromissos para os próximos dias, né, e as nossas palavras finais aí do programa de hoje. Falar de quarta-feira, 28 de fevereiro, 19h30, temos a missa na Igreja Matriz Santo Berto, com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Igreja Matriz. Já na sexta-feira, dia 1º de março, primeiro dia do novo mês, é sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, reservado ao Sagrado Coração de Jesus. Temos a missa do Sagrado Coração na Igreja Matriz Santo Berto, às 19h30, então, dia 1º de março, 19h30. No sábado, dia 2 de março, 17h, missa na Igreja Bom Jesus, do bairro Bela Vista, bairro Progresso. No sábado ainda, 19h, missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, do bairro Ponto Chico. As missas de sábado à noite na Igreja Matriz Santo Berto, a partir agora de março, não haverá mais, né? Essa missa ela vai ser no domingo, às 19h. E também falando do domingo, dia 3 de março, às 8 da manhã, missa na Igreja São Pedro e São Paulo e do Alberge. Também às 8 da manhã, a missa dominical na Igreja Matriz Santo Berto. Às 10 horas da manhã, ainda domingo, missa na Igreja São João Batista, dos bairros Nova Estetim e São Cristóvão. E daí, como eu já falei, às 19h, no domingo à noite, a missa na Igreja Matriz Santo Berto, né, que foi mudada, né? Agora não terá mais no sábado. Falar do dízimo? Dízimo é partilha, né? A gente gosta sempre de trazer uma mensagem do dízimo, porque ele é importante, né? Ele é importante e, infelizmente, nós católicos não temos aí um bom entendimento sobre o que é a oferta do dízimo. É por isso que a gente traz no programa, no final aqui do programa, sempre alguma coisa falando do dízimo. Para que serve o dízimo? O valor arrecadado através da contribuição do dízimo deve ser aplicado em 3 dimensões: na dimensão religiosa, dimensão missionária e dimensão social. Na dimensão religiosa, tem por objetivo suportar todos os gastos da Igreja com as atividades que vão valorizar o culto divino: reformas, construções, pinturas, salários e encargos sociais devidos ao governo, né? Impostos, né? Materiais litúrgicos, água, luz, telefone, materiais de limpeza, enfim, né? Tudo que é necessário para manter a vida da Igreja. Tem também a dimensão missionária, tem por objetivo apoiar a ação missionária dos diversos grupos de pastorais e movimentos da Igreja, que sejam dos jovens, adultos, crianças ou idosos. Aqui também entram as contribuições à Cúria Diocesana e ao seminário, que toda paróquia o faz, né? Essas ofertas também à Cúria Diocesana, que é a diocese, e ao seminário que toda diocese tem, né? Para ajudar a manter. Então tudo isso sai do dízimo. E tem também a dimensão social. Essa tem por objetivo investir em obras de caridade, ajudando aos mais necessitados, seja diretamente ou por apoio às pastorais da caridade social. Um verdadeiro trabalho de promoção social não só dá o peixe, mas ensina a pescar. Numa comunidade cristã, ninguém pode passar necessidade. Se cada um de nós der o dízimo, certamente não faltará a ninguém o necessário. E aí você pode perguntar, mas esse dinheiro está sendo bem aplicado? Bom, não compete muito a nós, né, de criticar essa questão. A gente faz a nossa parte, de fazer a oferta, né? Claro que devemos ter ciência de onde é aplicado o dinheiro. E isso a gente tem o direito, né, e o dever, né, de cobrar da paróquia, né, da Secretaria Paroquial do pároco, que seja
deixado às claras onde é aplicado o dinheiro, né? E isso é feito aqui, pelo menos na nossa paróquia, através da prestação de contas que o Caixa, o CPP, Caixa Comum, faz mensalmente, né? Onde é aplicado o dinheiro. Agora, se os administradores da igreja não estão usando o dinheiro conforme deveriam usar, né, com certeza Deus irá cobrar deles, eles terão de prestar contas. E se for o caso, até aqui para os homens, né? Mas com certeza para Deus terão de prestar contas. Muito bem? Programa Minutos do Evangelho, segunda a sexta-feira, em 2 horários, meio-dia, com reprise às 7 da noite. Aos domingos o programa é ao meio-dia. Tudo aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Mas também nós estamos na Rádio Belos Vales, na 89.9 FM, né, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. É cedinho, o programa ali é um pouquinho mais curto, mas o programa Minutos do Evangelho está presente também na Rede Vale Norte de Comunicação, através da Rádio Belos Vales. PASCOM, né? Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Berto, realizando esse trabalho. Encerrar o programa deste domingo, fazer a oração ao santo do dia de hoje. Senhor, perdoai-nos se somos atrevidos, mas lhe rogamos que nos concedas este favor. Não nos deixeis nenhum único dia de nossa vida sem vos abraçar na comunhão eucarística. Dai-nos muita fome de ti, uma sede de receber-te, que nos atormente por todo dia, enquanto não houver bebido dessa água que brota até a vida eterna, da rocha bendita de vosso corpo ferido. Nosso bom Jesus, rogamos que nos concedas não morrermos sem missa, né? Nenhum dia só. São Turíbio Rômulo Gonçalves, rogai por nós. Pela intercessão desse grande santo mexicano, né? São Turíbio, peçamos a bênção de Cristo nosso Senhor sobre todos nós, sobre nossa família. Esta semana seja uma semana abençoada, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? A todos um bom final de domingo e que essa semana seja frutífera. Vamos ouvir a última música do programa de hoje.